Continuação do capítulo 9. O que você justifica, você compra. Ao justificar a nossa ira, estamos dizendo em essência: eu adquiri o direito de ser como sou por causa daquilo que outras pessoas fizeram contra mim. Mas nós não somos definidas por aquilo que foi feito a nós, mas por aquilo que foi feito em nosso favor. Muitos no corpo de Cristo ainda estão presos aos abusos do passado, embora um caminho para a liberdade já tenha sido apresentado e provido. Nós encontramos liberdade como seguimos as instruções de Jesus. Ele diz em Lucas 9:23 assim: Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antes de tomar a cruz, nós temos que negar a nós mesmos. Eu não estava negando a mim mesma, estava me desculpando e me justificando. Eu estava seguindo o caminho rumo à destruição, pavimentado com pedras defeituosas do meu próprio entendimento. Quando meus olhos foram abertos, eu vi quanto estava enganada. Quando me arrependi e neguei a mim mesma, Deus me libertou. Viva pelo Espírito. Gálatas 5:16, 17 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Há um conflito entre a vida no Espírito e a nossa natureza pecaminosa. A única maneira de resolver esse conflito é vivendo pelo Espírito. O que eu queria? Queria ser uma excelente esposa, uma mãe, uma mulher piedosa, mas uma vez que eu não estava vivendo pelo Espírito de Deus, estava fazendo aquilo que eu não queria. Encontramos a vida pelo Espírito quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus. Eu creio que tomar a nossa cruz representa renunciar à nossa própria vontade. Acontece quando repetimos as palavras de nosso Senhor: Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. A vida no Espírito rompe com o poder da lei sobre a nossa vida. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. O sistema debaixo da lei é olho por olho, dente por dente. Você me magoou, então eu vou magoar você. Eu sofri abuso, portanto eu vou cometer abusos. Não há muita esperança debaixo da lei, mas veja como que a maioria das pessoas se mostram mais dispostas a inventar desculpas e se colocar debaixo da lei do que se colocar debaixo da presença do Espírito Santo. Ao justificar nosso presente com o nosso passado, nós negamos uma parte considerável da obra da cruz. Torna-se um jogo de transferência de culpa. Deus criou cada ser humano para ser a sua imagem e semelhança, com livre-arbítrio para escolher entre vida e morte, bênção ou maldição. Gálatas 5:19-21 diz: As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, entre outras parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O texto não poderia ser mais claro, e eu me encontrava em apuros. Deus classifica os acessos de raiva como um ato da natureza pecaminosa. Outras traduções chamam de obra da carne. A feitiçaria também aparece como uma obra da carne, e lá se foi a minha desculpa de guerra espiritual. Estava guerreando contra a minha própria natureza decaída. E quero destacar a última frase dessa passagem. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essa frase também pode ser traduzida como os que vivem dessa forma. Há uma grande diferença entre incidentes isolados de pecado e um estilo de vida pecaminoso e vivendo na prática do pecado. Outro termo também prático é o hábito. É um hábito de algo que fazemos sem pensar. Eu creio que Paulo cita essas obras da carne como estilo de vida, uma conduta habitual que você faz. Pode acontecer de cometer um ato isolado de adultério, de outras coisas e arrepender-se profundamente pedindo perdão a Deus. Também pode haver aquele que comete adultério habitualmente e que não tem mais a intenção de mudar isso. Talvez lamente as suas ações de vez em quando, e se for descoberto, não se sente remorso no ato em si. Esse indivíduo é chamado de adúltero, por isso
essa é uma prática constante, um hábito, de um modo de vida para ele. A ira se havia tornado, então, um modo de vida habitual para mim. Enquanto eu inventava justificativas ou transferia a culpa para outras pessoas, eu rejeitava a misericórdia ao dizer que estava certa de agir ou de me comportar dessa forma por causa de alguém. Em seguida, eu inseria nessa lacuna alguém a desculpa apropriada àquele incidente. Essa passagem das Escrituras me sacudiu e eu abri os meus olhos. Paulo estava escrevendo para os cristãos da Galácia e repetiu algo que tinha dito para eles anteriormente, pois era importante. Aqueles que continuassem a manter um estilo de vida de pecado habitual não herdariam o reino de Deus. Poderíamos entrar aqui em uma extensa discussão teológica a respeito do significado de reino de Deus. Quer dizer que você vai para o céu, mas tem que morar na periferia do reino? Será que o reino não é o céu, mas é algo diferente? Ou será que indica a pior hipótese possível de que vamos para o inferno? Embora eu não tenha uma doutorado em teologia, eu tenho inteligência suficiente para perceber que nenhuma dessas alternativas é boa, levando-se em consideração que nós estamos sendo advertidas a esse respeito. A essa altura, eu tinha sido liberta do peso espiritual da culpa e do pecado, mas ainda restava o problema do hábito. Cada uma de nós se lembra de ter nascido de novo, de ter experimentado liberdade e do novo nascimento de vida. E então, de ter se deparado muitas e inúmeras vezes com situações em que a força do hábito é maior que essa experiência. Então, nós recebemos diversas oportunidades de escolha, em obediência, em vida, em circunstâncias nas quais a morte parecia, naquele momento, atraente. Agora, então, os meus olhos estavam abertos e eu precisava fazer algumas escolhas construtivas. Era chegada a hora de negar a mim mesma, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Tome a sua cruz. O primeiro passo consistiu em perdoar cada pessoa de quem eu guardava rancor. Nós vamos tratar desse processo em mais profundidade num capítulo adiante. O segundo passo foi a confissão. Foi um pouco mais difícil para mim esse passo. Eu senti o Espírito Santo me dirigir para que eu contasse ao meu marido o que eu havia acontecido ali naquela tarde com o nosso filho. A minha primeira reação foi protestar, mas não aconteceu. Então, por que preciso contar para o John? Eu creio que seria mesmo necessário por três motivos. Primeiro, o reino não opera com base em princípios meramente naturais. Então é bom lembrar que Jesus disse aos fariseus que quem olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. O que se passa no coração é de suma importância no reino de Deus. O nosso coração é uma estufa para sementes boas e sementes más. No meu caso, não havia acontecido nada no âmbito físico, mas algo havia ocorrido no meu coração. E a vergonha e o horror desse ato imaginado já se havia desenrolado em cores bem vívidas. Embora eu tivesse recebido perdão ao confessar o meu pecado ao Pai, em nome de Jesus, eu vejo o que Tiago me diz. Portanto, confessem os seus pecados um para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então, ao me humilhar por meio da confissão ao meu pecado ao meu marido, eu abri as portas para a cura nessa área. Já havia sido perdoada a me arrepender e confessar os meus pecados a Deus, mas a cura inundou as partes mais sombrias do meu coração quando eu trouxe o pecado à tona. A confissão faz a luz incidir em áreas de pecado e vergonha nesse ambiente ilimitado. As orações promovem cura e restauração. O terceiro motivo pelo qual foi bom relatar o ocorrido ao meu marido John foi que isso me deu condições de prestar contas a alguém. Uma vez revelada a verdade, eu tornei-me responsável em revelá-la. Eu sabia a verdade, mas será que eu escolheria viver de acordo com ela? John era a pessoa ideal a quem prestar contas, embora talvez não fosse a mais empática. Eu poderia ter conversado com uma amiga que também tinha filhos na idade escolar, contando a ela o que havia acontecido. E é possível que ela tivesse ouvido de um modo solidário e dito algo assim: Não se preocupe, eu fiz a mesma coisa com meu filho na semana passada, mas não transformou o seu pensamento em ação. Mas a palavra diz: quem fere com amor mostra lealdade. Eu não precisava de compreensão, eu precisava de palmadas fiéis de um amigo.
Eu precisava de alguém que me ferisse com a verdade. John desempenhou perfeitamente esse papel, embora tenha sido bondoso comigo e não me tenha condenado. Ele viu como eu estava quebrantada e arrependida. Nós oramos juntos e eu senti o peso da vergonha sendo removido dos meus ombros. Ainda restava tratar, porém, os hábitos. Então, no dia seguinte, eu começaria o meu treinamento intensivo. Como você já deve ter observado, eu tendo a ser obstinada. Eu me encontrava diante de uma escolha. Poderia tentar romper o ciclo de raiva com as minhas próprias forças e muito provavelmente fracassaria, ou poderia me humilhar, negar a mim mesma, tomar a minha cruz, reconhecer minha total dependência de Deus. Isso significava me aprofundar nos tesouros da sua palavra e me esmurrar como um boxeador em treinamento com as verdades que me encontrassem ali, prontas para ouvir. Eu comecei a plantar as sementes da Escritura que me produziriam uma colheita de justiça em minha vida. Um dos meus versículos prediletos se encontra em Tiago, onde diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 9, 19. Antes de Tiago fazer essa advertência aos irmãos em Cristo, ele ainda os exortou a ter sempre em mente o que ele tinha dito. Em seguida, ele usa o termo abrangente todos. Isso inclui líderes, pais, filhos, patrões, empregados e com certeza as mães. Qualquer que seja a condição de cada um, todos devem estar prontos para ouvir as outras pessoas, tardio para falar e tardio para irar-se. Meu comportamento era exatamente o oposto. Eu sempre estava pronta para falar, mostrava-me tardia para ouvir e pronta para irar-me. Não tinha acertado em nenhum dos itens. Eu creio que isso se deve ao fato de que as três características estão interrelacionadas. Se desacelerarmos o tempo de reação ao remover a pressão de expressar a nossa opinião de imediato, nós então poderemos verdadeiramente ouvir o que a outra pessoa está dizendo. E muitas vezes isso evita que percamos a calma, e o que coloca a outra pessoa na defensiva, e ainda faz com que as coisas se encaminhem melhor. O próximo passo então foi pedir ajuda a Deus quanto à minha boca. Como Davi, eu passei a orar. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Um guarda fica atento para que o que entra e sai ali. Davi comparou seus lábios de forma eloquente à porta que podem ser abertas ou fechadas. Ele então suplicou para que um guarda fosse colocado junto à porta, para que as palavras não escapassem e não fizessem um estrago. O Espírito Santo toma as escrituras que escondemos em nosso coração e as traz à tona imediatamente quando estamos prestes a deixar que palavras prejudiciais escapem dos nossos lábios. Estudos científicos mostram que são necessários 21 dias para quebrar algum hábito, mais ou menos. E esse número se baseia no tempo que leva para que as pessoas que passaram por uma amputação deixem de ver a imagem do membro fantasma que foi perdido. 3 semanas depois, elas deixam de tentar pegar coisas com a mão removida ou de se apoiar na perna amputada. Nós temos de lembrar que hábitos são fortes, são reações sobre as quais não raciocinamos, assim como usamos nossos músculos sem pensar. E a raiva se tornou um hábito em minha vida, e pode ser que seja na sua também. Então parecia impossível para mim passar 21 dias sem cometer nenhuma infração. Poderiam muito bem ser 21 anos. A raiva estava enraigada em mim. Como quebrar então um hábito? Da mesma forma que o desenvolvemos. Um incidente de cada vez, 5 minutos de cada vez, 1 hora de cada vez, um dia de cada vez. Quando eu acordei na manhã seguinte, eu me humilhei. E, de imediato, eu disse: Deus, eu preciso do Senhor hoje. Coloca um guarda bem severo e implacável na minha boca. Eu não quero pecar contra o Senhor novamente. Ajuda-me hoje a ser tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para mirar. Não pensei. Preciso fazer isso por mais 20 dias. Socorro, é impossível demais para mim. Eu não permiti que o pânico tomasse conta de mim, não. Embora isso pudesse ter acontecido. Em vez disso, eu fui dando um pequeno passo de cada vez. Não estou dizendo que foi fácil, pois não foi, mas eu estou dizendo que com Deus tudo é possível.
Eu vivo há mais de 10 anos em um estado do qual a ira não me controla mais. Agora sou eu quem a controlo. Os dois primeiros passos no caminho para a liberdade foram arrependimento e confissão. E no capítulo final desse livro, então, tem o devocional, esse que nós fizemos lá no blog, com espaços para anotações e caminhos para poder te ajudar, assim como me ajudou. E começou algo novo no meu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai Celestial, perdoa-me e purifica-me. Eu não quero apenas me arrepender dos frutos da minha ira. Eu quero que a espada da Sua palavra remova a raiz da ira em minha vida. Enquanto eu prossigo com a leitura da Tua palavra, eu peço que o Senhor continue a abrir os meus olhos para que eu possa ver. Agradeço, Senhor, porque o convencimento do Seu Espírito remove as sombras da justificação própria e da culpa. Eu aceito a luz da Sua verdade e a liberdade do Seu perdão. Amém.